Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar e em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 17, versículos 11 a 24. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Dize agora à casa rebelde: Não sabeis o que significam estas coisas? Dize: Eis que veio o rei da Babilônia a Jerusalém, e tomou o seu rei e seus príncipes, e os levou consigo para a Babilônia. E tomou um da descendência real, e fez aliança com ele, e fez prestar juramento, e tomou consigo os poderosos da terra, para que o reino ficasse humilhado e não se levantasse, embora guardando a sua aliança pudesse subsistir. Mas rebelou-se contra ele, enviando seus mensageiros ao Egito para que lhe mandassem cavalos e muita gente. Porventura prosperará ou escapará aquele que faz tais coisas? Ou quebrará a aliança e ainda escapará? Vivo eu, diz o Senhor Deus, que no lugar em que habita o rei que o fez reinar, cujo juramento desprezou e cuja aliança quebrou, sim, com ele, no meio de Babilônia, certamente morrerá. E Faraó, nem com seu grande exército, nem com sua companhia numerosa, fará coisa alguma com ele em guerra, levantando trincheiras e edificando baluartes, para destruir muitas vidas, porque desprezou o juramento, quebrando a aliança. Eis que ele tinha dado na sua mão, contudo, fez todas estas coisas, não escapará. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Vivo eu, que o meu juramento, que desprezou, e a minha aliança, que quebrou, isto farei recair sobre a sua cabeça. Estenderei sobre ele a minha rede, e ficará preso no meu laço. E levarei a Babilônia, e ali entregarei em juízo com ele por causa da rebeldia que praticou contra mim. E todos os seus fugitivos, com todas as suas tropas, cairão à espada, e os que restarem serão espalhados a todo o vento, e sabereis que eu, o Senhor, o disse. Assim diz o Senhor Deus: também eu tomarei um broto do topo do cedro, e plantarei. Do principal dos seus renovos cortarei o mais tenro, e plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei, e produzirá ramos, e dará fruto, e se fará um cedro excelente. E habitarão debaixo dele aves de toda plumagem, à sombra dos seus ramos habitarão. Assim saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde, e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse e o fiz. Aqui vemos a interpretação de um dos enigmas de Deus que deu a Ezequiel, e o mesmo revelou ao povo de Israel até que o momento estava achando que sua atitude estava sendo legítima e verdadeira. Vamos meditar sobre essa passagem. Deus tinha levantado Nabucodonosor, rei da Babilônia, para levar o povo de Deus cativo por causa de sua desobediência. Que fique bem claro, ele não serviu ao Senhor, ele era um rei pagão. Para passarem por um processo de dependência a Deus, cativos por suas escolhas. Até um certo momento estavam entendendo o propósito, tanto que Nabucodonosor chamou um dos reis e fez uma aliança com ele. Entendia-se que uma aliança, quando feita, era para honrar mediante sua execução em obediência, pois nesse caso havia uma nação muito poderosa contra uma nação escolhida por Deus, mas desobediente. Não vamos aos fatos deste caso. Então vamos aos fatos deste caso. Uma vez que a palavra foi selada e a aliança foi feita, não tem como revogar ou damos um jeito para ter. Quando estamos falando de aliança, estamos dizendo que aquilo que foi dito gerou total confiança naquilo que foi confiado e acordado. Mas não foi bem assim que aconteceu, pois o rei que tinha feito aliança com o rei da Babilônia, Nabucodonosor, agiu de uma maneira desonrosa, quebrando a aliança
e correndo atrás do rei do Egito para ajudá-lo. Isso foi considerado uma traição e prejudicou diretamente o povo de Deus e também o povo do Egito. A quebra de aliança deixa profundas marcas, e uma delas é a morte, porque não há mais confiança com aquele que não cumpre o seu acordo e desconsidera sua palavra. O mais interessante é que, se trouxermos esta palavra para os dias atuais, veremos pessoas agirem dessa maneira dissoluta diante de Deus e de seus irmãos, sempre com afirmações infundadas dizendo que está fazendo a vontade de Deus, julgando e condenando seus irmãos, falando mal, satisfazendo suas vontades e vivendo diante de uma falsa realidade. Querem, a qualquer custo, serem reconhecidos. Digo mais uma vez, e que fique bem claro: quem precisa de reconhecimento é cadáver no IML. Se estamos em Cristo, nós temos é que revelar e levar a glória dele em todo lugar. Quem muito quer ser visto sempre será colocado de lado, porque essa atitude egoísta e prepotente só nos afasta das virtudes e do fruto do Espírito Santo. E Jesus foi bem enfático sobre isso, dizendo no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 26 a 28. Não será assim entre vós? Mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso servo. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Por que entramos nesse mérito? Para mostrar que, quando nos achamos autossuficientes, a ponto de recusarmos a correção do Senhor, quebrando sua aliança, nos fazemos transgressores ao seu amor, tornando a obra de Cristo em vão em nossa vida. Deus nos chama para abrir nosso entendimento sobre aquilo que temos, fizemos ou somos aliançados, despertando assim para um novo tempo, pois se desobedecemos, e a nossa desobediência gerou um cativeiro, mas nesse cativeiro foi-nos dado a oportunidade de mudarmos nossa realidade, não faça igual o rei fez. Obedeça a aliança, não a quebre fazendo pacto com o Egito, pensando que isso te trará libertação sobre esse cativeiro. Se mantenha fiel à palavra. Continue em obediência, ainda que pareça algo muito difícil. Não esmoreça e não procure alianças fora da vontade de Deus, ou que quebre sua aliança se nesse momento está com um certo rei da Babilônia, figuradamente dizendo. Se mantenha no lugar da obediência, assim como José. Não ceda às tentações, não ceda aos desejos da carne. Não faça nada diferente do que o Senhor te mandou, ainda que tenha feito algo e procure favor diante dos homens. Continue sendo amadurecido no Senhor, pois no tempo oportuno ele te exaltará e colocará você em um lugar de honra, onde administrará a promessa do Senhor. Somente creia, seja renovado no Senhor e viva o tempo de Deus, pois o Senhor é fiel à sua palavra, que nos diz no livro de Números, capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Portanto, mais uma vez, permaneça no lugar da obediência, fiel, firme e perseverante. Não esmoreça, pois falta bem pouco e Deus te exaltará. Oremos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por este dia. Graças te damos. Consagramos, Pai, as nossas primícias a Ti. Consagramos tudo aquilo que temos e tudo aquilo que somos para que se cumpra e se estabeleça o Seu reino sobre este dia. Sabemos que
tudo está em suas mãos. Então fortaleça-nos, dá-nos cada vez mais o seu renovo e faça com que a sua graça, a sua presença, a sua glória, a sua unção venha sobre nós e através desta unção, Pai, que é maravilhosa, nós possamos, Pai, inundar as pessoas ou alcançar as pessoas que estão em nossa volta pelo seu amor, que a sua presença seja revelada em todas as nossas ações e atitudes. E assim, Pai, que no momento oportuno, no seu tempo, haja, Pai, a exaltação tão assim, Pai, necessária para o cumprimento da sua palavra e da promessa que existe sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, que seja quebrado desde já todo tipo de orgulho, todo tipo de soberba, todo tipo de pensamento contrário, e que essa aliança se mantenha firme e fiel, para que se cumpra e se estabeleça o seu querer, pois fiel é o Senhor que prometeu, e graças nós te damos. Consagramos tudo aquilo que temos e que somos, para que o Senhor cumpra e estabeleça o seu reino. Muito obrigado, Pai. Assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor.